Bom dia. Oséias 5. Livro de Oséias, capítulo 5. Ouvi, pois, isto aos sacerdotes, escutai bem, ó casa de Israel, e dai atenção, ó família real e sua corte, porquanto este juízo é contra vós outro, visto que vos tornaste uma armadilha para Mispá e uma rede de caça estendida sobre o monte Tabor. Eis que os rebeldes mergulharam na corrupção e violência, mas eu castigarei todos eles. Conheço bem a Efraim e a Israel, não pode se esquivar da minha pessoa, porquanto agora te afundaste na prostituição, ó Efraim, e Israel se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não lhe permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhece mais Deus, o Senhor. A arrogância de Israel é maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Eles partirão desesperadamente com os seus rebanhos, e suas manadas em busca de Deus, mas não encontrarão, pois ele se afastou deles. Eis que traíram o Senhor, e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova os consumirá, juntamente com todos os seus bens e propriedades. Fazei ressoar o chofar, a trombeta em Gibeá e em toda Ramá. Gritai em Bet-Aven, cuidado. Avante, ó Benjamim. Deus falando com o povo, culpando principalmente, inicialmente, os sacerdotes que eram culpados de não ensinar, não cobrar, não exortar o povo de Israel, os sacerdotes que debandearam para um outro lado, os sacerdotes que estavam preocupados em bens materiais, em se preocupar consigo mesmo, não com o povo, não com a alma do povo. Deus falou, não, vocês são culpados. Os dirigentes são culpados. E eu vou cobrar isso de vocês. Vão cair todo mundo, o povo vão cair, mas vocês também. A mesma coisa nós vemos hoje nos templos, nas igrejas. Da mesma forma, Deus também vai falar a mesma coisa. Eu não vou aceitar os seus cultos. Eu não vou aceitar essa reunião de vocês. Eu não vou aceitar esse ajuntamento, porque é um ajuntamento hipócrita. Nós vemos hoje os templos reúnem as pessoas, ali faz uma oração, um apelo emocional, dramático, umas cantoria, umas músicas que mexem com o emocional, o emotivo das pessoas, e ali elas choram muitas das vezes. Enquanto isso, esses pregadores depois estão simplesmente preparando o povo para depois, como eu falo sempre, passar a sacolinha. Esses pregadores que não têm coragem de exortar o povo. Não tem coragem por dois motivos. A maioria deles porque eles vivem no erro, eles vivem nos pecados. Como eles poderiam cobrar isso do povo? Em segundo lugar, eles têm medo de se cobrarem, exigir santidade, fidelidade a Deus. Não tem para uma denominação. Esse povo vão se afastar. Eles vão sair dos templos. Então, por esse motivo, eles já pregam o que o povo quer ouvir. Eles estão dando aquilo que o povo quer. Ah, não, você quer uma bênção, vem para cá. Ah, você quer ficar rico, vem para cá. Ah, você quer uma cura, vem para cá. Você quer se alegrar, vem para cá. Você quer simplesmente orar, vem para cá. É o que o povo quer, eles chamam, eles oferecem. Ah, você quer participar de campanhas? Tem aqui. Ah, vocês querem adquirir o que eu tenho aqui para vender?
Eles colocam tudo à disposição do povo, mas não colocam o evangelho verdadeiro. Conclusão, esse povo, mesmo dentro dos templos, estão caminhando para a morte. E na liderança deles estão os sacerdotes, estão esses pastores, pregadores, esses que se denominam aí apóstolo, bispo. Eles estão guiando o povo para a morte, porque esses estão pensando que o paraíso é aqui. Esses pregadores que preocupam somente em ganhar dinheiro, que é mais dinheiro e mais oferta, e aí eles querem desfrutar de tudo aqui. E aqui para o cristão, isso aqui onde nós estamos em território inimigo, aqui é lugar de nossa peregrinação. Aqui não é lugar onde nós vamos desfrutar nada, mas sim nós vamos caminhar. Então, por este motivo, Deus fala, não, eu vou trazer destruição, tanto para um como para o outro. Deus falou naquela época, e aconteceu, nós vimos o que aconteceu com Israel, com Efraim, nós vimos o que aconteceu com Judá. Isso foi uma forma de Deus nos mostrar claramente o que aconteceria. Hoje Ele nos mostra a nossa destruição fundamental espiritual. Nós podemos viver aqui, 100 e poucos anos, e depois? Isso é muito curto, o período é muito pouco tempo. E depois, para onde nós iremos? Nós vamos para algum lugar. Aí que está a questão. Nós podemos escolher vida ou morte. E essa escolha é feita de acordo com como nós amamos, respeitamos o Senhor. Se nós o amamos, nós obedecemos, que é a única maneira que Ele tem de reconhecer, receber o nosso amor pela nossa obediência. Ou então, nós desobedecemos e vamos padecer por toda a eternidade. É a palavra dele. A palavra de Deus se cumpre tanto para o bem quanto para o mal. Mas ela se cumpre. Se nós não nos unirmos a Ele, nós somos considerados inimigo dele. Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Se nós não estamos vivendo, aceitando o Evangelho, vivendo de acordo com a palavra dele, nós somos automaticamente considerados inimigos dele. Nós somos adversário dele. E como adversário, vamos receber o devido castigo. Então Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo que sucederá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei, portanto, sobre todos eles da minha cólera como a tempestade. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir ídolos inúteis. Eis que serei como uma traça na vida do povo de Efraim, como mofo e podridão para todos em Judá. Quando Efraim observou a sua enfermidade, Judá notou seus tumores. Efraim recorreu à Síria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, ele não vos pode curar, tampouco oferecer algum remédio para as vossas chagas. E serei como um leão feroz contra Efraim, também um grande leão para com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Então retomarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram, que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo o fervor. As pessoas não querem saber de Deus, não querem não querem saber de viver a palavra dele, falam somente, citam o nome dele, viraram religiosos e acham que estão fazendo já muito. Mas Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aí vem o castigo. O que eu vejo pessoas, por exemplo, para contar enfermidades, a família destruída, casamento destruído, problema financeiro, com tudo aquilo, ele vem buscar o Senhor. Como eu recebo telefonema de homens, mulheres, falou, pastor, minha vida destruiu, meu casamento destruiu, mas eu estava afastada do Senhor, eu estava afastado do Senhor. Eu estava desviado, agora que eu estou retornando. Agora que eu vou buscar Deus. Ou seja, só lembro de buscar Deus depois que a destruição vem. Aí Deus fala, não, se quando é verdadeiro, Deus escuta, Deus restaura. Mas
E isso por amor ao nome dele, não é por merecimento, porque o que nós merecemos, na verdade, é sermos destruídos. Porque nós brincamos muito com Deus, nós rejeitamos ele, nós rejeitamos o Filho dele. Nós ficamos preocupados muito com nós aqui, nós esquecemos de que ele é Deus, ele é o Senhor, que ele tem condições de resolver, suprir qualquer necessidade, que é ele que nos mantém. O dia que nós compreendermos isso, que não surge ali, por exemplo, um emprego bom naturalmente se Deus não quiser. Um casamento não é restaurado se Deus não quiser, ou destruído se Deus não quiser. Uma enfermidade não acontece se Deus não quiser. Uma situação financeira não acontece, não fica ruim se Deus não quiser. Todo socorro vem dele. Toda permissão, tudo o que acontece é o Senhor. O diabo não tem poder de fazer absolutamente nada sem o consentimento, sem a ordem, sem a permissão de Deus. Nós é que damos a permissão para o diabo. Não é nem mesmo Deus, é porque quando nós rejeitamos a palavra dele, vivemos de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas vontades, esquecemos do Senhor, nós nos rebelamos contra Deus, então acontece, o mal vem. Porque nós estamos permitindo o diabo agir. Por quê? Porque Deus disse, se nós agirmos contra a palavra dele, o mal viria. Então o diabo chega diante de Deus, não, ele está acontecendo, então eu vou atacar. Deus vai. É isso que nós temos que ter. Nós temos que aprender a respeitar e amar reverentemente a Deus. Nós temos que saber que ele é o Senhor. Ninguém mais pode fazer nada se não for ele. Nós não temos que temer a nada nem ninguém, temermos a Deus. Eu sempre digo isso. Temermos a ele. Porque ele pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. Ninguém mais pode, não. Ninguém pode nos fazer mal, ninguém pode tirar a nossa vida, ninguém pode nos ferir se Deus assim não quiser. Se nós estivermos em obediência, vivendo o Evangelho, nós temos amor, proteção, cuidado dele. Aquilo que ele fala para eu botar no Salmo 91, outro que as pessoas gostam tanto de citar, é se nós estivermos nele. O Salmo começa dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive na palavra. As pessoas acham que o Salmo 91, o Salmo 23 é uma simples oração, não é oração, é ensinamento. Oséias capítulo 6. Israel exclamará, vinde e voltemos para Deus, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passado 2 dias, ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo a Deus, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Vinde, voltemos ao Senhor. Porque aconteceu isso na minha vida, porque Deus assim fez. O meu casamento foi destruído, porque Deus assim fez. Por essa enfermidade, Deus assim fez. Tudo. Mas se nós voltarmos a Ele, não é voltar só para em busca de uma bênção, de uma restauração, não. Voltar reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele, somente Ele, pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa. Se nós voltarmos para Ele, com certeza a situação muda. Com certeza Ele vai nos trazer a paz. Ele vai nos trazer alegria. Mas se nós voltarmos para Ele, como que vinde e voltemos para Deus, porquanto Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passado 2 dias, Ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Ele vai nos levantar novamente, mas para vivermos na presença dEle, viver de acordo com a palavra dEle, praticar o evangelho dEle. Temos que voltar para Ele. Não é só Ele implorar uma bênção qualquer com o coração em outras coisas, não, que Ele conhece os nossos corações. O Senhor responde, quem vos farei, ó Efraim? Quem vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. Por esta razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas.
eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca. Os meus juízos partiram no luzeiro como relâmpago sobre todos vós. Afinal, o que eu desejo é o vosso amor e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocausto. As pessoas estão enganadas, ainda estão vivendo na época da lei. Não estão indo para o templo e oferecer sacrifícios. Tal fogueira santa, campanha daqui, campanha da colar. Deus não está pedindo nada disso. Ele quer o nosso amor, nossa obediência, nossa reverência a Ele. É isso que Ele quer, é isso que Ele cobra, que Ele espera. Não, eu amo Deus, que eu falo não. Quem ama, obedece. A única maneira que nós temos de demonstrar o nosso amor a Ele é em obediência. E nós devemos fazer isso não é só até alcançarmos uma bênção, não. É por todo o tempo da nossa peregrinação, o tempo que nós vivemos aqui. Porque caso contrário, nós perdemos o maior, nós perdemos a nossa vida, nós perdemos a salvação. Porém, na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade, região petrificada, é uma cidade de ímpios. Seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, deste mesmo modo, espreita os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e a cidade de refúgio, além de se entregar à prática de outros crimes odiosos. Sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui. Israel está totalmente contaminado. Ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Deus está comparando o sacerdote aqui a pior dos assassinos, dos assaltantes. Assim como os assaltantes ficam espreitos ali para assaltar, para roubar, para fazer mal para as pessoas, os sacerdotes também ficavam. Não dessa maneira, mas ficavam ali para enganar o povo, para ludibriar, para buscar ganhos. Assim como hoje, eles ficam ali criando. Eu já tive conversa com o pastor, que ouvindo eles falar, não, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, para nós arrecadarmos, aumentar a oferta. Eles ficam tramando com bandidos, como roubar, como extorquir, como criar uma campanha, como trazer uma pregação emotiva, como trazer um ensinamento que faz o povo concordar em trazer a oferta, em dar a oferta. Eles tramam, mas Deus está contra eles. É a palavra do Senhor. Oséias capítulo 7. Ora, quando empreendo as ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vive na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas suas más atitudes. Seus pecados envolvem, e eu os observo atentamente sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades, e diverte os líderes com suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderam o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E diante dos zombadores o rei fez todo tipo de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima como chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes, os juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado que não foi virado. Estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara neste sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele.
Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende e nem volta para Deus, para o seu Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. É uma vergonha hoje, isso me incomoda muito. O fato de nós vivermos hoje uma sociedade que a maioria hoje já está se intitulando cristãos. Mas nós somos cristãos. A maioria hoje já tem muitos que se intitulam evangélicos, se intitulam crentes. Mas nós vemos esses mesmos que se intitulam religiosos, crentes evangélicos, roubando, traficando, prostituindo, adulterando, mentindo, extorquindo. Fala num crescimento evangélico. Fala em um avivamento. Mas eu não vejo isso. Hoje nós entramos em templo, quanto maior o templo, quanto mais cheio estiver, mais o pecado ali habita. Porque nós não vemos uma pregação, um ensino voltado para a santidade, para que as pessoas abandonem o pecado. Hoje, eles vão contra a palavra de Deus ao apoiar, ao concordar, ao incentivar o divórcio e o recasamento. Pastores estão no segundo, terceiro casamento e concorda e aceita isso no templo. E sempre tem uma história, Deus está dando livramento, aí eles procuram usar versículo da antiga lei que não se aplica, e mesmo tentar se aplicar estaria totalmente fora de contexto, uma vez que Jesus explica para nós muito bem sobre isso. É difícil nós entendermos o porquê, mas eles simplesmente falam, citam o nome do Senhor, mas vivem totalmente contrário à palavra de Deus. Nós vemos uma comercialização terrível nos templos, uma barganha, desafio, religiões, se diz evangelho, tentando dar ordem a Deus, determinando isso, determinando aquilo. Depois falam que são do Senhor. Eles não conhecem o Senhor. A maioria é crente, mas todo dia o que nós estamos vendo é o aumento da criminalidade, é o aumento do homossexualismo, é aprovações de leis contrárias ao Evangelho. É isso que nós estamos vendo. Vamos voltar para o Evangelho, vamos praticar ele. O negócio não é grande número de pessoas, mas sim a quantidade de pessoas realmente discípulas de Jesus. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaro como uma rede. Eu os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó, destruição vem sobre eles, quando se rebelarem e teimarem se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira a meu respeito. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração. Quando gemem orando em seus leitos, reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. No entanto, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços, contudo tramam mal contra mim. Eles voltam, mas não na direção certa do altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada por causa da insolência da sua língua, e por isso sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Ah não, eles vão chorar na frente de Deus, eles não querem abandonar o pecado, eles não abandonam o erro, não abandonam a mentira, mas vão diante do Senhor orar ali, umas orações vazias, um choro. Claro que Deus não vai ouvir isso. Oséias capítulo 8. Agora, pois, leva o chofar, trombeta a tua boca, para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Deus, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eis que Israel clama por mim, meu Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou bem,
o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo isso para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Essa escultura foi feita pelas mãos de Israel. Um artífice fez a ele, não é Elohim. Deus, portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros devorarão. Israel foi consumido, agora está entre as nações como um vaso a quem ninguém dá valor. A palavra de Deus é muito clara, é muito direta. Israel, aquele povo que Deus um dia tirou do Egito, que era escravo, Deus os libertou e trouxe esse povo. Rejeitou Deus. Na época do Jeroboão, eles fizeram bezerros de ouro falando que era Deus. Fizeram idolatria contra a palavra de Deus. Aquele povo que tinha sido, o tempo todo recebido cuidado do Senhor, proteção, amor de Deus. Nós também recebemos tudo de Deus, mas nós viramos as costas para Ele. Nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós podemos fazer o que nós quisermos, como nós quisermos. Esse é o nosso problema. Afastamos do Senhor. Mas o Senhor falando, abandone a idolatria, abandone o que não presta. Volte para mim. Porque não adianta ficar fazendo oraçãozinha, não adianta ficar fazendo participar de campanhas se você não voltar, se você não se converter, porque o Senhor conhece o nosso coração. Se nós não nos convertermos totalmente a Ele, nós vamos sofrer. Porquanto subiram a Síria como jumento selvagem, que vagueia solitário, ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenha sido entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei, logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornarão altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhe escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha lei, mas o povo os rejeitou como se fosse compilado, aí não tivesse valor. Quanto aos sacrifícios que me elevam, através do fogo, que abate os animais e os come, porque Deus, o Eterno, não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação. De agora em diante, o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro do Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades. Contudo, sobre as suas cidades mandarei fogo, e esse será o de tal ordem que consumirá as suas fortalezas. É Deus que faz tudo. Ele que está no comando. Não adianta nós erguermos, fazer isso e aquilo, dizendo, não, é Deus, eu estou protegido, eu estou tranquilo. Podemos construir palácios, mas Deus destrói tudo, se não estiver de acordo com a palavra dele. Hoje nós lemos até o capítulo 8, concluímos todo. Se for vontade do Senhor, amanhã nós daremos início a partir do capítulo 9. Por todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.